Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do LNEC, Sr. Engenheiro, eu sou uma das, sei lá, aproximadamente de 500 mil de pessoas da margem sul que têm de vir para Lisboa para as minhas funções. Sou daqueles que não encontra uma alternativa na Ponte Vasta Gama, por ser demasiado longe do local a que me dirijo, por ser demasiado dispendiosa. Sou daqueles que não utiliza o transporte fluvial, que não serve à população da margem sul neste momento, porque a Soflusa Transtejo falha e muito naquilo que é a prestação do seu serviço e, portanto, sou daqueles cerca de 250 mil pessoas que diariamente utiliza a Ponte 25 de Abril. Passo de carro, muitos passarão de comboio. E, portanto, este elemento é fundamental, como é óbvio, sem restrições naquilo que é a vida do dia-a-dia de milhares de trabalhadores portugueses daquela margem que querem continuar a trabalhar, que precisam efetivamente que a ponte esteja em pleno funcionamento, sem restrições e, naturalmente, garantindo a segurança de todos aqueles pais, mães, tios, sobrinhos, filhos que lá passam diariamente. E, portanto, também fui daqueles portugueses que, com muita apreensão, vi e segui nas notícias aquilo que saiu cá para fora e que deu origem a tudo isto. O que deu origem a esta discussão aqui hoje, o que deu origem a um conjunto de notícias, foi porque algo falhou. Sr. Presidente do LNEC. Não é, se o LNEC tivesse sido ouvido, os responsáveis do ISQ tivessem sido ouvidos e tivesse tido havido na altura certa um follow-up daquilo que tinha sido os alertas que já no final de 2015 foram apresentados, e se tivesse havido uma ação política por parte de quem direito, leia-se governo, nós hoje não estávamos aqui, porque isso é o vosso dia-a-dia. O dia-a-dia do LNEC é, nas obras-primas, nos problemas que vão existir, nos viadutos, nas pontes, é alertar para exigir que o poder político possa agir, desbloqueando naturalmente as verbas, os mecanismos, os procedimentos necessários a que haja, de facto, uma correção das anomalias que é normal que se venham a verificar. Portanto, se o Governo tivesse agido em 2006 como lhe competia, nós hoje não estávamos aqui. Uma pergunta, Sr. Presidente, em relação a prazos para perceber, como sou um daqueles utilizadores que precisa mesmo da ponte para trabalhar, como muitos milhares de outros, a pergunta é: quando é que esta obra, que não se percebe se vai durar 2 anos ou 3 anos, tem mesmo de começar para que essas restrições não venham a existir? Eu fico mais descansado em relação à questão do colapso. Eu já percebi que a ponte não cai, não tomba de um dia para o outro e fico mais descansado. Ainda não percebi se não pode colapsar parte da estrutura e isso dar origem a restrições de vias ou restrições a interdições, como já disse, quer do comboio, quer eventualmente da parte rodoviária. Mas nós temos de perceber efetivamente quando é que esta obra tem de começar, efetivamente, para que não hajam restrições que vão complicar o dia-a-dia, a vida de muitas pessoas. O PSD foi um partido político que teve uma postura muito responsável aqui nesta situação. O que quisemos foi saber, perceber, ouvir os técnicos para que se possa tranquilizar as pessoas. Vamos a esta parte da tranquilização das pessoas. Não me parece que possa haver tranquilização das pessoas quando há um conjunto de contradições naquilo que são as informações dos diversos responsáveis. E, de facto, o Sr. Deputado Helder Amaral aquilo já falou. Quando nós lemos este esboço do relatório que foi feito e percebemos efetivamente o que é dito em relação aos riscos de colapso, porque o Sr. Presidente agora já deixou claro que não há esse risco. Bem, mas os seus técnicos escreveram efetivamente que havia riscos de colapso a curto prazo, caso não venha a ser feita a intervenção. Isto já é o relatório de janeiro de 2018, já não é a solução apresentada com base na informação técnica que deu origem ao relatório de dezembro de 2015. Portanto, já estamos a falar 2 anos e qualquer coisa depois. Portanto, e aqui diz, pode provocar o seu colapso a curto prazo. Depois diz que a reabilitação deve ser implementada de imediato, sob pena de ser necessário tomar as tais medidas de mitigação, que o Sr. Presidente aqui voltou a falar, que podem ser restrição ou mesmo a interrupção do tráfego, seja ele ferroviário ou rodoviário pesado. Depois, a resolução deste grave problema de segurança. Volto a dizer o que diz no relatório. É o LNEC que diz, não somos nós que o dizemos. Portanto, um grave problema de segurança que urge resolver devido ao caráter progressivo deste tipo de fenómenos. E, portanto,
Depois temos o Presidente da Infraestruturas de Portugal, logo a seguir a dizer que afinal não há problema nenhum, podem estar todos muito tranquilos e escusam, e até alguns engenheiros civis do partido que sustenta o Governo, a dizerem-nos, sem terem sequer acesso a relatórios, sem ouvirem os técnicos, logo a dizer, não, está tudo ótimo, não tenham qualquer tipo de problema. Portanto, era importante, de facto, nós percebermos que estas contradições entre relatório, entre responsáveis políticos, não ajuda a tranquilizar as pessoas, não ajuda. Nós temos de ter uma mensagem única que seja efetivamente baseada naquilo que é uma informação técnica, que é essa que tem de ser. Foram os senhores que estudaram para este tipo de matérias, são os senhores que trabalham no dia-a-dia para este tipo de matérias. Portanto, o que escrevem tem de ser levado a sério. E é isso que nós estamos a fazer, a querer esses esclarecimentos, efetivamente, para que a ação seja feita por quem de direito, leia-se Governo, da melhor forma possível e no timing correto, não só para evitar riscos para a segurança das pessoas, mas, como é óbvio, para que a sua vida cotidiana não venha a ser afetada com essas interrupções que o Sr. Presidente aqui disse, que até, e eu tomei nota, que a própria empresa admitiu fazer as intervenções com interrupção de tráfego. E, portanto, se isso esteve em cima da mesa, foi porque, do ponto de vista técnico, essa solução é uma solução a enquadrar e, se calhar, quanto mais tempo demorar até à intervenção ser iniciada, pior. E mais probabilidade, de facto, isso existirá, não só por questões de segurança, mas também pelas questões das necessárias intervenções que são precisas naturalmente realizar com algumas restrições, como aqui já falou. Portanto, algumas outras questões para finalizar, Sra. Presidente, dentro do tempo. Sr. Presidente do LNEC, é normal de tanto tempo até à decisão política, depois deste relatório ter sido apresentado no final de 2015? É normal que haja tanto tempo até haver uma decisão e um desbloquear da verba necessária para a respectiva intervenção, face à gravidade do problema detectado? O Sr. Presidente disse aqui, não são questões menores, não são pequenas questões que vão ser, são questões estruturais, são questões que têm efetivamente de ter uma resposta imediata. Portanto, isto é normal, haver este tempo todo até uma decisão política que vise a resolução do problema. Por último, mesmo para terminar, perguntar, uma vez que o LNEC acompanha, monitoriza outras obras de arte, túneis, viadutos, pontes, sejam elas rodoviárias ou ferroviárias pelo país, se há alguma outra situação que nos possa aqui adiantar, que tenha sido alvo de algum relatório e para a qual ainda não tenha havido uma resposta por parte do poder político. Muito obrigado, Sr. Presidente.